Queridos, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, então eu queria pedir muito a tua atenção para esse momento. E eu começo perguntando se há entre nós alguém que tem medo de água, tem medo de piscina, tem medo de rio, tem medo de mar, e, sabe, medo de afogar. Então, por conta disso, né, nem se aventura muito. Há alguém aqui que tem coragem de assumir, eu sou esse medroso, eu sou essa medrosa, ok, eu sei que existe isso em todo lugar. Vocês não imaginam, né? Eu já casei mesmo, já tenho 18 anos, então eu posso falar que agora não vai dar ruim, até porque ela está morando longe, né? Mas com certeza ela está ouvindo a mensagem. A minha sogra, eu morro de rir quando ela vai na praia. Ela entra no mar, aquele mar maravilhoso, aquelas ondas maravilhosas, ela entra até o tornozelo, pega a água e fica jogando assim. De medo que ela tem da água. Mesmo quem sabe nadar, né? Mesmo quem tem alguma experiência para se virar dentro da água, né? Ficar à deriva em alto mar é algo que deixa qualquer um assustado. Imagina você num barco, mas sem condições de ir e de vir, de se virar sozinho, à mercê do vento ou à mercê das ondas. Se já é ruim ficar à deriva, pior ainda deve ser ficar à deriva no meio de uma grande tempestade. Eu falo isso porque a vida muitas vezes é como navegar. É como estar numa boia, num barco, numa jangada, ou às vezes até de pendurado num pedaço de pau. Sabe, sendo lançado para lá e para cá e com medo de tudo dar errado. Às vezes o barquinho que a gente está começa a fazer água e pode naufragar. Muitas vezes a nossa vida é assim, parece que as coisas saíram do prumo e o barquinho começou a fazer água, a gente começa a ficar desesperado e parece que tudo está submergindo. Alguns de nós já passaram por situações assim. Outros, às vezes, têm medo de afundar, de submergir, quando é assolado por grandes tempestades. E a vida é cheia dessas tempestades. Se você não passou, se prepara, porque ela vai vir. Seja com o barquinho fazendo água, seja na tempestade, nós precisamos garantir que o negócio não afunde, que a gente continue bem. Eu já contei para vocês certa vez, mas hoje tem bastante visitante, eu posso contar de novo, que o meu pai amava fazer uns certos piqueniques com a nossa família inteira. Meu pai, minha mãe, 4 filhos. Nós lá numa represa, uma canoa de madeira, mas a praia ficava do outro lado, e para chegar a pé era uma caminhada de horas. Então ele colocou os 6 na canoa, e começou lá atrás a remar com o bambu. Eu e meu irmão olhávamos para a canoa, olhávamos para o lago, faltava um dedo para a água entrar. E à medida que a gente ia remando, alguém tinha que ficar com a latinha, pegando a água de dentro, porque não sei como o barco estava fazendo água. Eu e meu irmão olhamos para aquilo e esse negócio não vai dar certo. Só meu pai sabe nadar, né? Aí tem minha mãe e as 2 irmãs, nós 2 vamos sobrar nesse negócio. Pai, deixa a gente aqui que a gente vai a pé. E ele nos deixou, vocês querem mesmo? Não, a gente quer, é melhor, o barco fica mais leve e tal. E tentamos chegar a pé naquele lugar, no fim, nos enfiamos no meio de um pântano cheio de espinhos. Meu pai teve que levar minha mãe, minhas irmãs, depois voltar e buscar a gente, que não tinha jeito de atravessar por onde a gente tentou ir. Mas o medo era real. Depois daquilo eu ainda aprendi a nadar, então agora é até melhor. Mas nós enfrentamos na vida situações que parece que é assim. As coisas estão fazendo água, está afundando, não está dando certo, parece que tudo vai dar errado. E nós precisamos aprender como fazer para não naufragar na fé. Porque a vida da fé também é assim. Tanto a nossa vida de fé pode afundar devagarinho, como pode ser atormentada por tribulações enormes e a gente perder a fé, perder o ânimo, perder a vitalidade e a comunhão com Cristo e deixar o nosso caminho, deixar a nossa comunhão com Ele. Tribulações enormes assolam a nossa vida, ou então aquele ataque insistente, aquele vazamento constante também podem nos atrapalhar muito. O que fazer? Assim, o que fazer? Nós já vencemos metade de 2024. Parabéns para vocês. Metade do ano já foi. Faltam só alguns meses.
E por isso que eu estou separando agora um tempo para instruí-los com a palavra do Senhor, para que você continue prevalecendo, para que o seu barquinho continue em cima do mar, sem afundar, tá ok? Para que você consiga chegar ao fim do ano, e depois encarar o outro ano, e assim em diante, prevalecendo até o final. Então, abra os seus ouvidos, nós vamos estudar a primeira carta de Timóteo, para aprender como não naufragar na fé. E antes disso, eu queria convidar a fechar os teus olhos e pedir para Deus falar ao nosso coração. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra, mas ela só é útil se o Teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, o nosso coração. Por isso, Deus, me usa e também fala com cada um que está aqui. Que cada um, ó Deus, tenha a resposta que precisa para vencer a tribulação que está enfrentando, para conseguir, ó Deus, prevalecer e manter a sua fé firme. Ajude-nos, nós pedimos no nome de Jesus, e aqueles que concordam dizem amém, amém. A carta de Timóteo faz parte daquilo que foi classificado muitos anos depois como cartas pastorais. Há muitas cartas na sua Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Algumas cartas são escritas para igrejas, outras cartas são escritas para pessoas. E dentro dessas cartas, há pelo menos 3 que foram escritas diretamente a pastores que estavam cuidando de uma igreja e que estavam enfrentando dificuldades, seja pessoal ou na vida da igreja, que precisava de instrução. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e depois uma outra carta. E nessas cartas nós percebemos a imagem da realidade das igrejas no primeiro século, os problemas que elas tinham dentro e fora da igreja. E nela nós podemos ver os problemas de uma igreja que se apresenta como uma pequena ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Eu acho que vocês conseguem se identificar aqui com isso, porque nós vivemos a fé cristã, mas não parece que nós somos minoria, não parece que tudo rema ao contrário, e as coisas não caminham para a gente. É complicado, é um desafio ser cristão nos dias de hoje. Da mesma forma que aquelas igrejas, no começo da história cristã, eram pequenas comunidades de fé, no meio de cidades imensas, onde dominava o paganismo, a idolatria, todo tipo de vida alheia a Deus. E a verdade é que os problemas do passado são os mesmos problemas de hoje, pois os tempos mudam, mas o coração do ser humano continua o mesmo. Os mesmos desafios de lá são os desafios que nós temos que enfrentar aqui, os mesmos dramas que eles enfrentaram são os dramas que nós enfrentamos agora. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e a gente vai começar a leitura. Quem está nos visitando, a gente tem o costume de eu ler a maior parte e vocês lerem aonde está em destaque, negrito, ok? Vamos mostrar para eles como é que faz, pessoal? Vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Escrevo esta carta a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Primeira coisa para a gente aprender a palavra do Senhor é descobrir quem escreveu, por que escreveu. E aqui está muito evidente. O autor da carta é Paulo. Paulo, o apóstolo, escreveu. Paulo era um homem experimentado no ministério. Desde que ele se converteu a Jesus Cristo, ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele, antes que era perseguidor da igreja, se transformou em plantador de igrejas. E ele se empenhou em pelo menos 3 viagens missionárias para proclamar o Evangelho de Cristo em lugares onde ele não tinha sido proclamado ainda. Então ele viajou com alguns companheiros, sendo direcionado pelo Espírito Santo, para pregar primeiro aos judeus e depois aos pagãos. E muitas pessoas se converteram, muitas igrejas foram plantadas na Europa daquela época, que era conhecida como Ásia Menor, pelo ministério desse homem. Ele se dedicou à plantação, ao cuidado e à edificação de igrejas em vários locais por várias décadas, e é ele quem assume a responsabilidade de instruir, de escrever uma carta para ajudar um jovem pastor, que ele conhecia muito bem, e a igreja que ele conhecia muito bem. O texto diz que ele era o que mesmo, Paulo? Apóstolo.
E quando a gente olha para essa palavra, por favor, não entendam errado, porque hoje nós vemos alguns apóstolos por aí, já viram? Quem já assistiu YouTube? Quem já assistiu TV, falando de um tal de apóstolo disso, apóstolo daquilo? Será que é esse mesmo apóstolo? Não, não é. Quando a gente lê na Bíblia e vê a palavra apóstolo, há algumas marcas que eu não vou ter tempo para compartilhar todas elas com vocês, mas das poucas coisas que eu posso dizer agora, era alguém que era testemunha da ressurreição de Cristo. Encontrou com Jesus ressurreto, recebeu o poder e uma porção do Espírito Santo especial para realizar sinais e prodígios. Além disso, autoridade para transmitir os ensinos de Cristo em primeira mão. É por isso que nós dizemos, a Bíblia diz que os apóstolos lançaram o fundamento da fé cristã. Jesus Cristo é a pedra angular e a doutrina dos apóstolos é o alicerce, é o fundamento. Dessa maneira, não existem mais apóstolos. Com essa autoridade bíblica, por exemplo, Paulo é um apóstolo que escreveu livros da Bíblia que nós estudamos até hoje. Ninguém tem autoridade para acrescentar mais nenhuma vírgula e nem de tirar da Bíblia. Porque essa é a autoridade que Deus deu para os profetas e para os apóstolos. Nesse sentido, isso não acontece mais. E vocês vão perceber que esse Paulo apóstolo é bem diferente de muitos que trazem para si o título de apóstolo hoje em dia. Tomem cuidado com esse tipo de coisa, vocês vão entender por que à medida que a gente for estudando. Ele é a testemunha da ressurreição, ele realizou sim sinais, ele proclamou o evangelho, ele foi apóstolo desde o momento que Jesus Cristo o chamou até o final da sua vida, e ele escreve para uma certa pessoa, né? Ele escreve por ordem de quem? De Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele atribui a salvação ao Senhor e a esperança a Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória, ele vai dizer em outro lugar. Eu escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Tem gente que ainda não escolheu o nome do filho, aí mais uma dica. Não, bom nome, Timóteo. O que vocês acham? Bom? Não? Bonito. Timóteo. Paulo chama ele de verdadeiro filho na fé. Por quê? Timóteo era filho de mãe judia, com um pai gentil. Mas a sua mãe, a sua avó, o ensinou a fé no verdadeiro Deus. E quando Paulo passou pela cidade de Listra pregando o evangelho, pregou o evangelho para Timóteo, e Timóteo creu que Jesus Cristo era o Messias que ele tanto esperava, e assim ele nasceu de novo, e se tornou um cristão, através da pregação de Paulo. Por isso que Paulo fala, eu o gerei na fé. E Paulo amou tanto esse menino que, na segunda viagem missionária que ele fez, ele levou Timóteo consigo para pregar nos outros lugares para os quais ele estava indo. Timóteo acompanhou Paulo e Silas na segunda viagem missionária pelas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Então Paulo não está escrevendo para um estranho, Paulo está escrevendo para alguém que caminhou com ele, que comeu o que tinha que comer e passou fome quando tinha que passar, que sofreu o que tinha que sofrer. Há relatos bíblicos de que o Timóteo esteve com Paulo até mesmo dentro da prisão, quando ele foi preso. Timóteo era um parceiro, um colaborador, alguém que conquistou a confiança de Paulo, que o enviou muitas vezes às igrejas para realizar tarefas que ele queria. Por exemplo, Paulo enviou Timóteo em seu nome para Tessalônica, para Corinto e Éfeso, que foram igrejas que eles tinham plantado anteriormente. Timóteo participou na confecção de muitas cartas. Quando Paulo escreve a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, adivinha quem ajudou a redigir a carta? Timóteo. Quando ele escreveu para os Coríntios, quando ele escreveu para os Filipenses, Colossenses e até para Filemão, Timóteo estava lá escrevendo junto com ele, então era um companheiro. Acompanhou Paulo também na terceira viagem missionária. E nessa última, ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso, junto com Paulo, cuidando dos discípulos dali. Paulo tem Timóteo em mais alta conta. Isso você pode perceber em Filipenses 2,19, quando ele fala, eu não tenho ninguém melhor do que Timóteo para mandar para ajudar vocês. É meu verdadeiro filho na fé. É alguém que já provou o seu valor. É um companheiro. No entanto,
Hernandes Dias Lopes afirma que Timóteo também tinha 3 marcas negativas. Presta atenção. Ele era jovem, era tímido e era doente. Sabe que eu sempre tive dificuldade de me identificar com certas pessoas na Bíblia. Por exemplo, eu tentei me identificar com Pedro. Pedro é aquele cara que é para frente. Eu sou do meio para trás. Eu não sou assim. Então eu vou tentar me identificar com Paulo. Poxa, Paulo é um ponto fora da curva, cara. O cara é um empreendedor, eu me identifico. Agora eu achei. Timóteo. Timóteo era jovem, era tímido e era doente. E precisava o tempo todo ser encorajado por Paulo. Mas tinha uma coisa que Timóteo tinha. Timóteo era leal. Timóteo cumpria com os seus compromissos. Paulo confiava nele. Mesmo ele sendo jovem, ele é encorajado a assumir o desafio de cuidar da igreja de Éfeso. E Paulo começa a carta dele falando com Timóteo, derramando sobre ele bênçãos, dizendo que o Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem. Olha, tem uma turminha que está acordada. Eu vou aprender a plantar bananeira, que todo mundo vai ficar acordado na hora que eu estiver pregando. Graça, misericórdia e paz. Presta atenção. Graça é o favor que nós não merecemos. Misericórdia é não receber o juízo, castigo que nós merecemos. E porque Deus nos visita com graça e tem misericórdia da nossa situação, nós temos paz com Ele. É por isso que o texto começa com essa bênção. Timóteo, Deus já te alcançou com a graça. Deus já te alcançou com misericórdia. Que a paz inunde o seu coração, meu irmão. Fica tranquilo. Que isso sirva para você também. A condição para a gente ser abençoado é a graça e a misericórdia. E uma vez que nós temos a graça e a misericórdia, nós podemos caminhar em paz com Deus. E em paz uns com os outros. Eu não tenho tempo para avaliar versículo por versículo como eu gosto de fazer, então vou dar uma acelerada. Vamos lá. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. A carta de Paulo é escrita a Timóteo, mas não é só Timóteo que vai tirar proveito dessa carta, porque a carta também funciona como uma credencial para ele ir fazer o que precisa ser feito na igreja de Éfeso. Quando ele chega com a carta lá na igreja, está aqui a carta de Paulo, plantador, dizendo para eu resolver alguns problemas aqui. O povo olha e lê a carta. A instrução é para Timóteo, mas a instrução também é para a igreja. E olha só quais são os problemas que eles estão enfrentando. Paulo não pode estar lá pessoalmente, por ele fala, quando partir para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, é a cidade que nós estamos falando. Ele saiu da prisão, foi para outras regiões, deixou Timóteo a tarefa de voltar para a igreja de Éfeso para cuidar. Paulo e Timóteo já tinham cuidado dessa igreja por 3 anos, como a gente pode ver no livro de Atos. Ela se tornou uma igreja influente na região, e a partir dela muitas igrejas foram plantadas nas cidades próximas. São frutos do trabalho dos crentes de Éfeso, as igrejas dos Colossenses, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. A igreja de Éfeso, nesse momento, é mais frutífera do que a igreja de Jerusalém e do que a igreja de Antioquia da Síria. É uma igreja abençoada. Mesmo sendo uma igreja abençoada, ela sofre ataques complicados. É por isso que Paulo escreve, alertando o seu servo Timóteo. Nada novo debaixo do sol. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20, versículo 17 a 38. Paulo estava viajando para Jerusalém, e ele acreditava que nunca mais viria os irmãos de Éfeso, então ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e quando eles chegaram, Paulo falou com eles, vocês são testemunhas de como eu me conduzi, como eu trabalhei, como eu preguei, como eu ensinei,
E eu acho que eu não vou ver vocês mais em vida. Eu sei que me esperam cadeias, prisão, talvez até a morte em Jerusalém. Então eu tenho um último recado para os presbíteros. A igreja não estava presente, foram só os líderes que foram ouvir essa instrução. E qual que era a instrução? Paulo previu que surgiria no meio da igreja falsos mestres que seriam como lobos devoradores do rebanho, e que até mesmo entre os líderes da igreja se levantariam pessoas para torcer a verdade e fazer discípulos para si mesmo. Cuidem de vocês, cuidem do rebanho. Muitos anos antes Paulo falou que ia acontecer, e agora quando ele escreve a carta, o que está acontecendo? O que nós temos lá? Certas pessoas ensinando coisas contrárias à verdade, exatamente como Paulo falou que aconteceria. A sua intenção, a intenção de Paulo era ir até o encontro de Timóteo, o quanto antes para ajudá-lo, mas foi inviável, então por conta disso ele escreveu a carta com instruções precisas para o jovem pastor. E essa carta trata de uma palavra, um palavrão, que eu tenho que ensinar para vocês, afinal de contas a gente vem para a igreja para aprender alguma coisa, né? A palavra é ortodoxia. Tem saudade do pastor Silas? Quem tem saudade do pastor Silas? Deixa eu ver. Então olha para o irmão do lado e fala ortodoxia. Aí não, né? O pastor Silas não ia pedir uma coisa dessa. Mas essa palavra ortodoxia, sabe o que significa? A palavra ortodoxia significa doutrina correta. E desde o começo da igreja, havia a doutrina correta, mas havia também pessoas querendo plantar uma doutrina falsa. Havia um ensinamento verdadeiro, que saiu da boca de Jesus, que foi testemunhada pelos apóstolos, mas sempre surgia gente para distorcer, para manipular, para plantar alguma coisa e transformar a verdade em engano, e assim desviar as pessoas. Faltava ortodoxia na igreja de Éfeso. A doutrina correta estava sob ataque. A tradição correta que eles receberam estava dando lugar a novidades. E aí eu quero dar uma vacina para vocês. Não sejam abertos a tudo que é novidade. O Deus que abriu a Bíblia em Gênesis 1, fechou em Apocalipse 22. Vocês estão comigo? O que passar disso, vem do maligno. Cuidado com novidades. É melhor ser ortodoxo, ser conservador no fundamento da palavra, do que ficar procurando experiências novas e diferentes. E hoje em dia, meus queridos, o negócio é lá vão ter. Você tem instrução, palavra, encorajamento para qualquer loucura debaixo do sol. Tem igreja pregando coisa que eu duvido. Eu duvido que eles tenham uma base bíblica para o que eles fazem. Naquela época era assim. Timóteo é deixado na igreja com a instrução de advertir, exortar certas pessoas. Não são todas as pessoas, são certas pessoas que estão ensinando coisas contrárias à verdade. É para ele dizer, não façam isso. É para ele impedir que elas ensinem esses ensinamentos falsos. Também é para ele evitar que essas pessoas provoquem discussões intermináveis, discussões especulativas sobre mitos e genealogias. Eu nunca vi, gente, mas dentro de igreja esse negócio é que nem praga em canteiro. Você chega com um negócio diferente, todo mundo já abre o ouvido para ouvir, né? Olha, por exemplo, há um tempo atrás surgiu uma pessoa com a divina revelação do inferno. Rapaz, aí virou que nem febre. Aí escreveu um segundo livro, A Divina Revelação do Céu. A pessoa está rica até hoje, né? Tanto livro que vendeu para esses crentes, curioso, querendo conhecer coisas que o próprio Deus reservou para si. Em relação à escatologia, a mesma coisa. Tem tanta gente falando tanta coisa, dizendo que nós estamos em tanto tempo, que Apocalipse significa isso e aquilo, totalmente fora da ortodoxia. Até eu
Estou travando. Inventando interpretações que são equivocadas e que na história da igreja ninguém pensou assim, ninguém falou assim, ninguém agiu assim, mas agora chegou a novidade. 2000 e poucos anos chega a pessoa com uma novidade. 2030 anos, 2000 anos, vai, de história da igreja e a pessoa está descobrindo coisa nova na Bíblia. Meus irmãos, vamos lá, pense comigo. Vocês acham que teve muito crente bom, fiel, homem de Deus, mulher de Deus, que passou por essa terra e amou a palavra muito mais do que você, ao longo dessa história, sim ou não? Então como é que alguém me chega dizendo, então está todo mundo errado lá para trás? Eu que estou certo agora. Por exemplo, vou eu de novo, o texto bíblico em que Jesus fala com a mulher da água viva, ela está pensando que ele está se referindo ao jorro da sua ejaculação. Da onde você tirou isso, meu amigo? Ninguém nunca na história cristã saiu com uma ideia dessa. Da onde você tirou isso? Cuidado com as novidades. Deixa eu fazer uma digressão aqui. Por que eu estou falando essas coisas? Vocês já pegaram a ideia, não? Porque se você não tomar cuidado com essas coisas, o que vai acontecer com o seu barquinho? Ele vai afundar. Paulo está lá, escrevendo uma carta para Timóteo, trabalhar na igreja a fim de que a igreja inteira não afunde. E os irmãos em Cristo não afundem. É essa a ideia. Pastor, todo mundo pode falar, não dê ouvido para quem prega mentira. Não dê ouvido para quem distorce a verdade. Toma cuidado, porque, como diz uma outra pessoa, a internet deu voz para todo mundo. Para aqueles que falam a verdade e para aqueles que falam a mentira. Eu estou aqui pregando para vocês, mas é uma posição ingrata. Porque eu prego domingo, mas vocês vão ouvir outras pessoas durante a semana. E o que eu estou dizendo para vocês é muito cuidado. Até para alguém pregar aqui na igreja, a responsabilidade de dar o microfone na mão dessa pessoa é de quem? É minha. Eu sou o responsável por essa igreja. É por isso que eu escolho muito a dedo. Pastor, por que você não traz fulano para pregar? Vai pregar o quê? Eu quero saber primeiro, eu não conheço a doutrina, eu não sei o que ela segue, eu não sei qual é a sua posição teológica. Mas isso é importante? Olha a Bíblia. Pessoas que pregam errado não devem ter oportunidade de instruir errado a igreja. É por isso que isso é coisa muito séria. Então, se eu tomo cuidado para não entregar esse microfone na mão de qualquer um, eu não estou na tua casa para cuidar de quem você está ouvindo pregar. Então, por favor, meu irmão, presta atenção, fique esperto. A autoridade é da palavra. E se alguém instrui algo diferente, não dê ouvidos. Continuando o texto. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Vamos destrinchar, porque o tema do sermão é justamente esse. A dica de hoje, para você não naufragar na fé, anota aí, coração puro, consciência limpa, fé sincera. De novo, coração puro, consciência limpa e uma fé sincera. William Hendrickson disse que quando um pecador é levado a Cristo, a primeira coisa que se regenera no pecador é o coração. E uma vez que o coração dele é regenerado, o segundo lugar onde o Espírito atua é a consciência. E a consciência dele começa a molestar, começa a incomodar, você precisa se render, você precisa se entregar, você precisa abrir o teu coração para Cristo. E atormentado pela consciência, ele chega no terceiro passo. E o terceiro passo é a fé. Ele coloca todas as suas fichas naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O processo de conversão passa pelo coração, pela consciência e culmina na fé. Não foi assim que aconteceu com você? Não foi?
Havia uma mudança, um incômodo no coração, a tua consciência começou a te alertar que as coisas estavam erradas, de repente você olhou para Cristo e tudo se iluminou, e você creu que Ele é o Filho de Deus, que a palavra dEle é a verdade, e assim você se entregou a Ele. Esse é o processo, mas mesmo quem passou por esse processo precisa vigiar, para não perder isso de vista, para não deixar de viver nessas coisas, senão nós vamos ter um problema moral. Lá na igreja, os irmãos batizados tinham até a oportunidade de ensinar dentro da igreja, mas por algum motivo eles perderam o amor. Eles perderam a condição de servir a Cristo, porque eles deixaram vigiar o seu coração, deixaram de ouvir a sua consciência e começaram a viver uma fé fingida. Se você não quer que o seu barco, que a sua vida cristã naufrague, cuide do seu coração, é a primeira coisa. Coração puro é aquele coração que busca uma coisa só, que tem uma motivação certa, limpa e pura, que quer glorificar a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Misturou qualquer coisa nisso, pronto, estragou tudo. O tempo todo nós temos que purificar o nosso coração, simplificar a nossa vida, para poder dizer como Paulo, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Simples. A sua vida precisa ser assim, se não for assim, o teu coração vai ganhar concorrência, o teu coração vai eleger ídolos, vai perseguir sonhos, e ao perseguir esses sonhos, você vai se tornar alguém suscetível aos enganos do diabo. Ele vai te oferecer o que você quer, que você não está procurando em Cristo. Cuidado, vigia o coração, como diz a palavra, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Segunda coisa é a consciência limpa. A nossa consciência não pode nos acusar, ela não pode ser contaminada com o pecado. Eu nunca vou esquecer que quando meu pai pregava como evangelista no interior de Minas Gerais, ele usava o seguinte exemplo: filho, quando você peca, é como se tivesse uma bola de espinho dentro da tua cabeça, e ela chacoalha, e quando chacoalha, uma bola de espinho dentro da cabeça faz o que, meus irmãos? Dói, sangra, machuca, é por isso que você se sente mal. Então confesse, se arrependa do seu pecado e caminhe no caminho reto. Mas se uma pessoa insiste no pecado de novo, e de novo, e de novo, essa cabeça chacoalhada com essa bola de espinho dentro, vai acontecer o que com a consciência da pessoa? A consciência vai cauterizar. Ele usava esse verbo, eu não entendia nada, mas que palavra bonita. Cauterizar, ela perde a sensibilidade. Ela perde a capacidade de dizer isso aqui está errado. E aí começa a tratar o certo como errado, o errado como certo. Cuide da sua consciência. Cuide da sua consciência. Sirva ao Senhor com consciência limpa. Consciência limpa é importante. Meu querido, nunca caminhe contra a sua consciência. Está me ouvindo? Nunca caminhe contra a sua consciência. Martinho Lutero escreveu muito para tentar provocar uma reforma na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele considerava que haviam abandonado o caminho da fé, do fundamento dos apóstolos, e queriam um retorno. Então ele escreveu, ele traduziu, ele fixou as suas 95 teses, e isso lhe rendeu um julgamento na Inquisição, que eles chamam de Santa. E todos os seus documentos foram lidos diante dele, e perguntaram para ele: foi você que escreveu tudo isso? Ele disse: sim, fui eu. E você está disposto a negar tudo o que você escreveu, diante da autoridade eclesiástica que está aqui? Ele falou: eu posso pensar, eu posso orar. E ele passou aquela noite e aquele tempo orando, e no outro dia ele veio trazer a resposta. Meus irmãos, tudo isso foi eu que escrevi, sim. E se nenhum de vocês vai se levantar e com a Bíblia nas mãos me mostrar o que está errado, eu não posso, nem é saudável ir contra a minha consciência. Se vocês conseguirem convencer a minha consciência que eu estou errado, beleza, mas até agora ninguém fez isso. Então o que eu escrevi, e que Deus me ajude. 100 anos antes dele
um homem chamado John Huss passou pelo mesmo julgamento e foi queimado na fogueira. A graça de Deus protegeu Lutero. Ele tinha um salvo-conduto para sair dali, mas depois foi feita uma bula papal pedindo a sua excomunhão e a sua morte, mas ele estava protegido no castelo de Wittenberg, aonde ele escreveu uma canção muito famosa, Castelo Forte é o nosso Deus, refúgio e boa espada. Deus o preservou. E aquela mensagem de retorno ao fundamento dos apóstolos, aquela mensagem de ortodoxia, tomou o mundo. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês estão numa igreja, fala certo, isso aí, fala certo, numa igreja protestante. A igreja não quis reforma, então outros quiseram. Nós estamos numa igreja protestante, bendito seja o Senhor, porque aquele homem não foi contra a sua consciência. O Espírito Santo comunica com a sua consciência. É ali que ele trabalha. Além de consciência limpa, nós devemos ter também fé sincera. Não pode ser uma fé hipócrita. Não pode ser uma fé de fingimento. Tem muita gente que vive uma vida cristã de faz de conta. É muito rápido para julgar os outros, mas é devagar para julgar a si mesmo. A fé verdadeira não julga os outros. A fé verdadeira julga a si mesmo. Olha para dentro de si. É assim que tem que ser. Quem não mantém esse curso, quem não cuida do coração, da consciência e da fé, o que diz a palavra? Alguns, porém, se desviaram dessas coisas. Outras coisas chamam a atenção e você começa a perder a direção, se envolvendo em discussões inúteis, que não levam a nada, cujas consequências são ruins. Está cheio no nosso mundo gente que não tem o coração puro, não tem a consciência limpa, não tem uma fé sincera, mas se colocam como mestres para ensinar e tem 300, 400, 500 mil seguidores no YouTube. Cuidado, porque vai discutir um monte de coisa, mas a pessoa mesmo não sabe do que ela está falando. Ela é mestre da lei, que não sabe do que está falando, embora o faça com tanta, vamos lá pessoal, com tanta, nossa, fulano fala tão bem, ele tem uma confiança, o que isso significa? Nada. Tem gente que está confiantemente errado, confiantemente equivocado. E se um cego guia outro cego, vamos lá pessoal, se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Então toma cuidado, vamos continuar. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores, rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Uma das coisas que a turma que não entende a Bíblia faz de errado é a maneira como eles lidam com a lei. Eles lidam com a lei de Deus como se... eu não consegui achar minha Bíblia na hora que eu vim para cá. Como se a metade para trás é mais ou menos boa. E a metade para frente é ótima. O Deus do Antigo Testamento estava brincando, era um projeto. O Deus do Novo Testamento finalmente acertou. E não consegue entender como que a lei é boa. Pelo contrário, usam versículos bíblicos para dizer para vocês que nós não vivemos mais na época da lei, que é algo ruim, mas sim vivemos na época da graça. Então nós não precisamos mais da lei, certo, pessoal? É uma pegadinha. Nós não precisamos mais da lei, certo, pessoal? Ué, certo ou errado? Agora ficou todo mundo dividido. Ora, quem deu a lei? Não foi Moisés? Não é ele o legislador? Não, o legislador é Deus, a lei foi dada por Deus, e ela manifesta a sabedoria de Deus. O Antigo Testamento foi dado por Deus para profetas que escreveram, ninguém falou por inspiração humana, Deus falou com eles, tudo o que eles disseram é bom e deve ser corretamente usado. A quem não sabe usar corretamente, vai dizer que não presta. E aí a lei se torna realmente ruim, quando é usada da maneira errada. Muitos líderes estavam fazendo isso. A lei, meus irmãos, é boa, e ela foi criada para revelar o pecado. A lei tem, segundo Calvino, três funções.
ação punitiva, ação intimidadora e ação educativa. Ela existe para punir aquele que faz o que é errado. Por que a lei existe? Para punir essa pessoa, a fim de que ela aprenda a não fazer o errado, ou pare de fazer o que é errado. Ora, se alguém matou, o que diz a lei do Antigo Testamento? Pena de morte, para que a sociedade continuasse seguindo. Então, pecar contra a lei tinha a sua pena. Ela também servia para intimidar, a fim de que aquele que estava flertando com o pecado que a lei condenava, se sentisse desencorajado de praticá-lo. Mas ela também tem um aspecto positivo, porque apesar de nós não sermos salvos pela lei, a lei sempre aponta o caminho de Deus, e aquele que é salvo caminha na lei para a glória do Senhor, em gratidão pelo que Deus já fez na sua vida. A lei, ela lida com pecadores. Está vendo? Para quem que ela foi escrita? Não foi criada para os que fazem o que é certo. Quem é certo não precisa de lei. Quem é que precisa de lei? E aí vem uma lista enorme, terrível, de 15 pecados. A lei lida com pecadores. Eu quero perguntar aqui, quem são os pecadores? Aonde estão os pecadores? A lei lida com os nossos problemas. A lei existe para revelar o pecado e não para tirá-lo. Hernandes Dias Lopes é fenomenal nos exemplos que ele coloca. A lei é como uma lanterna. Ela ilumina o caminho, mas ela não tira o obstáculo da frente. A lei é como aquela máquina de tomografia computadorizada. Ela manifesta, revela aos nossos olhos numa imagem aonde está o tumor. Mas ela não tira de lá, tira? A lei é como o prumo na mão do pedreiro, que ele coloca na parede para ver se ela está reta. Mas o prumo consegue arretar a parede? Também não. A lei é como o espelho, que todos vocês olharam antes de vir na igreja. E se houve alguma coisa que você não gostou, o espelho corrigiu. Teve que vir assim mesmo, né? Teve jeito não. Porque o espelho revela as coisas como elas são. Hoje em dia, vocês estão preferindo olhar no Instagram, porque tem filtro. Mas tem um problema. Eu já falei aqui, fica dito. Meus irmãos, tomem cuidado com o uso das redes sociais. Olha, se um de vocês aí que usam muito o Instagram e usa muito filtro, se perder e a gente procurar uma foto no seu Instagram, ninguém vai te reconhecer por aí, meu amigo. Não é a mesma pessoa. Ok? A lei é assim. Ela mostra o que está errado, mas ela não tem poder para corrigir. Ela não tem poder para transformar. A lei existe para mostrar que o transgressor é transgressor. E aqui nós temos essa lista de 15 pecados, cuja primeira parte fala dos pecados cometidos contra Deus. Transgressores transgridem a lei de Deus. Rebeldes se rebelam contra a autoridade de Deus. Irreverentes que tratam de maneira, com descaso as coisas santas. O que mais? Reverentes, pecadores, que fazem o contrário que Deus quer, ímpios e profanos, pessoas, como a gente viu, olha, uma abertura da Olimpíada, vamos falar disso, não é? Meus irmãos, o que se espera de uma abertura de Olimpíada? Vocês já viram várias, o que você quer ver? O que é ali? Celebração da capacidade humana, não é isso? Os atletas jurando competir conforme as normas, os juízes jurando julgar com imparcialidade, e todo mundo querendo demonstrar o seu melhor, os povos competindo de maneira amistosa, não numa guerra, para ver quem é o melhor do mundo, nisso, naquilo outro. O que fizeram com essa abertura de Olimpíadas? Transformaram nisso que a gente está vendo. Uma demonstração de desprezo a tudo que é sagrado. Uma profanação da fé de pessoas que amam a Deus. E da palavra santa que Deus deu para esse povo. Esse é o mundo que nós vivemos. E tudo isso é a lei que deveria colocar limite. Por exemplo, na lei brasileira, é proibido você profanar símbolos religiosos de qualquer religião. É proibido. Mas esse deveria ser o papel da lei, mostrar o que é errado para que todo mundo se perceba equivocado. A lista continua. Ela é para os que
matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Aqui nós temos as leis, aliás, os pecados cometidos como próximo. A primeira parte dos 10 mandamentos nos leva a honrar a Deus sobre todas as coisas, a adorar só a Ele, a guardar o dia do descanso, a respeitar o seu nome, a não fazer ídolos. E a segunda parte tem a ver com as nossas relações sociais, respeito pai e mãe, questão da relação sexual pura dentro do matrimônio, não roubar, não mentir. Tem todas lá, não vou falar todas de cor aqui. E aqui nós temos todos os mandamentos que representam justamente a desobediência à segunda parte, essa segunda tábua da lei. Percebam, meus irmãos, quem diz que isso é errado? Nós estamos pregando aqui ao vivo, está indo para o YouTube, né? Nós vivemos numa sociedade muito tolerante, né? O que se prega hoje, nós devemos ter tolerância. Eu espero que me tolerem em dizer que a Bíblia, não eu, diz que tudo isso aqui é errado. É a Bíblia que coloca a imoralidade sexual ao lado do crime de matar o próprio pai e a própria mãe. É a Bíblia que coloca a perversão sexual expressa na homossexualidade nessa lista de 15 pecados terríveis. Não fui eu que escrevi, eu apenas creio no que está escrito. Mas cada dia mais é arriscado crer nisso, falar isso. E é por isso que a lei existe. Se a lei não põe limites e não revela essa maldade, ela toma conta. E é impossível viver em sociedade. A lei não existe para nos levar ao céu, meus irmãos. A lei existe para nos levar a Cristo. Por isso a lei e o Evangelho não estão em conflito. Eles se completam. A lei é a preparação, o Evangelho é a consumação. É lendo a lei de Deus que eu me percebo pecador. Apesar de eu não ter adulterado com nenhuma mulher, eu posso ter tido desejo sexual por alguma, então eu me vejo pecador. Eu me vejo aquém da norma. Eu me vejo debaixo da condenação do Deus vivo, sujeito à ira. E aí finalmente vem o Evangelho. Porque a lei nos mostra que nós precisamos de alguém que seja perfeito para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida, nos livrar do pecado. E essa pessoa é Cristo Jesus nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei nos leva a depender de Cristo, a ser salvo pela obra de Cristo, a ser justificado pela justiça de Cristo. O Evangelho revela a graça, a lei revela a ira. Mas hoje tem muita gente que acha que não deve pregar o Antigo Testamento, não deve pregar a lei, porque afinal de contas, Deus é tão somente, para esquecer do resto, amor. E Ele vai aceitar todas as pessoas do jeito que elas são, porque Ele é bom. E se esquecem que Ele é santo, que Ele é justo, e não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. E a única maneira de pecadores se relacionarem com o Deus vivo e santo é serem lavados do seu pecado, serem limpos da sua inclinação pecaminosa, serem transformados no coração, na consciência e na fé. Por isso tomem cuidado com o que é dito, tomem cuidado com o que é falado. Tem gente até se arrependendo do que falou depois de receber crítica de púlpito de muitos pastores. Melhor assim, porque foi isso que Paulo tinha que fazer. Advirta-os para eles pararem de instruir contra a verdade. E é por isso que eu acho, meus irmãos, acredito que nós devemos continuar falando nos púlpitos e denunciando ensinamentos que estão equivocados contra a palavra de Deus. Temos que falar assim. Ai, pastor, mas a gente não está perseguindo a igreja? Não, a gente está protegendo a igreja. Paulo mandou Timóteo assumir a desconfortável posição de corrigir, para que aqueles ensinamentos não se
proliferasse no seio da igreja. Paulo fala do seu ministério. Olha só como ele é um exemplo do que é um verdadeiro apóstolo. Agradeço àquele que me deu forças. Então ele era fraco, né? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Nossa, ele devia ser grande coisa, não é não? Para Deus, Jesus olhar para ele. Mas aí ele fala, não, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo é o exemplo vivo de como é que acontece. Deus salva para transformar, para livrar do pecado e para transformar aquele projeto de qualquer coisa em alguém santo, limpo, transformado. Aquele que era violento em alguém que é capaz de dar a vida por amor a Cristo. Aquele que perseguia para matar, agora dando todos os dias e dizendo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou pronto não só para sofrer, mas para morrer em nome de Jesus Cristo e para proclamar esse evangelho. Olha a mudança. Ele não merecia, mas a misericórdia de Deus que o poupou do castigo, a graça de Deus que o alcançou para a salvação, atuou, dando para ele fé e amor. E por isso diz mais, esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Vocês, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Vamos lá, pessoal, vocês. Para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Você quer descobrir como é que se porta um apóstolo? O apóstolo exalta Cristo. O apóstolo se humilha. O apóstolo se coloca como um exemplo de alguém que foi alcançado pela graça. Ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Ele não usa de autoritarismo. Ele não usurpa o lugar de Cristo. Ele exalta Cristo cada vez mais e mais e mais e mais. Ele tem em si o mesmo espírito de João, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas muitos dos que pegam o microfone para instruir vocês na palavra, estão crescendo sim a sua fama, o seu ministério, o seu nome, a sua denominação, a sua igreja, e não o Cristo. Isso já existia na igreja de Éfeso, mas Paulo, ao escrever a carta, dá o exemplo, meus irmãos, eu não prestava. Eu era o pior de todos, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo, mas Deus me tirou lá da lama, da perseguição e me transformou para mostrar que se Ele fez isso comigo, Ele consegue fazer isso com qualquer um. Ele transforma qualquer um. Ele transforma qualquer um. Somente Ele transforma qualquer um. Vamos ler o versículo 17. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Talvez o seu barquinho esteja fazendo água assim, e é por isso que eu venho alertá-lo. O teu coração, quando perde a pureza, a tua consciência, quando começa a perder o seu papel, pode te conduzir para águas terríveis. E aí a sua vida começa a ser contaminada de amargura, de ressentimento, de vaidade, de medos, de dúvidas, de desconforto, falta de paz. E tudo isso é sinal de que talvez você esteja descuidando do coração, da consciência e da fé. Cuidado. Vou te dar uma dica. Pega a canequinha.
Lembra da canoa? Fazendo água? Pega a canequinha e melhor garantir que esse barco não afunde. Traga Cristo para o centro da história, traga Cristo para o centro da sua fé, traga Cristo para o centro da sua consciência, traga Cristo para o centro do seu coração. E o texto termina com esses últimos versículos, 18 ao 20. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. A gente vem para a igreja pensando, eu vou viver em paz. Aí Paulo escreve para o auxiliar dele, então, se prepara para o combate. Há uma linha da teologia que se chama apologética. 2 palavras difíceis, vocês aprenderam hoje. Qual foi a primeira mesmo, Luciano? Ortodoxia. Agora a segunda. O que significa? Defesa da fé. A fé verdadeira está sob ataque, ela precisa ser protegida. As mentiras precisam ser combatidas. O falso evangelho precisa ser denunciado. O bom combate não é aquele combate que traz benefício para mim. O bom combate é aquele que preserva a fé verdadeira, que ajuda as pessoas a viverem uma caminhada com Cristo, com coração puro, consciência limpa e uma fé autêntica. O bom combate é tudo aquilo que traz edificação para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja, que leva a mensagem de transformação para quem está perdido. Esse é o nosso combate. E infelizmente, meus irmãos, para o mundo que olha para nós, todos os crentes, todos os evangélicos são a mesma coisa. É por isso que nós devemos sim ter uma postura distinta e ser diferente. Cabe ao pastor combater as doutrinas erradas. Timóteo é chamado a fazer isso. Mas cabe também à igreja ouvir o pastor. O que adianta Timóteo falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, se a igreja falou, mas isso que a gente gosta. O que vai adiantar o pastor falar? O que vai adiantar o pastor ensinar? Se os crentes estão com sua mente em outro lugar. E mais uma vez, meus irmãos, nossa, com o meu coração apertado, vamos lá. O que está enchendo a sua cabeça? De verdade. Quem está com o celular aí? Abre configurações. Faz você em casa também, abre as configurações do seu celular. Vai lá no... Deixa eu até ver aqui, porque eu acho que eu não vou falar certo. No iPhone eu não sei. No Android, bem-estar digital e controles parentais. E descobre o teu tempo de tela. Faz cara de nada, entendeu? Vai que você está com vergonha, fica quietinho aí. Só pensa no que eu estou te falando. Esses dias eu ouvi um amigo do presbitério falando, eu estou quase completando um desafio que eu me coloquei no dia que eu me tornei pastor. Eu queria expor toda a Bíblia, versículo por versículo, eu estou quase completando. Ele tem quase a mesma idade que eu falei. Eu olhei para ele, poxa vida. Eu quero também. Aí eu comecei a fazer as contas de quantos livros eu já expus, versículo por versículo. E nós estamos expondo o livro de Gênesis aqui na Bíblia, na escola dominical. Versículo por versículo, meus irmãos. Começamos em Gênesis 1, estamos em Gênesis 21, certo? Hoje nós aprendemos como que um homem de fé consegue se portar no meio de um mundo pagão, se relacionando sem ser um bobão que é sempre passado para trás. A hora certa de falar, o jeito certo de falar. Vida de Abraão. Só 4 aproveitaram. Pouquíssima gente estava aqui. Por quê? Estava colocando o quê na cabeça? Estava prestando atenção em quem? Estava fazendo o quê? O pastor tem a responsabilidade de instruir na palavra. E eu quero fazer isso mais e melhor. Mas a igreja tem a responsabilidade de se expor ao ensinamento. De ouvir
e de colocar em prática. E para isso você tem que vir na igreja, tem que participar dos eventos, tem que participar de tudo. Versículo 19, apegue-se. Apegue-se? Para Timóteo conseguir vencer, ele tinha que se apegar? Não é um celular, não? Uma série? É para ele se apegar à fé e manter a consciência limpa, porque o mesmo ensinamento que vale para a igreja, vale para ele. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado vocês. O que aconteceu com os irmãos da igreja? Alguns deles, porque não se apegou à fé e não manteve a consciência limpa. Negou o apelo da sua consciência. Eu quero falar a sua consciência. Priorize o reino de Deus. Priorize a sua igreja local. Priorize, em primeiro lugar, coloque o reino de Deus. Deixa a sua consciência te acusar se não é isso que você está fazendo. E ouça a sua consciência. Dessa vida, meus irmãos, nós nada trazemos, nós nada levamos. Mas se tem uma coisa que traz benefício nessa vida e na vindoura, é o exercício da piedade. É a oração, é a palavra, é a comunhão, é o aprendizado bíblico que se aplica aqui no futuro. Então busque o verdadeiro tesouro, porque alguns rejeitaram esse tesouro e naufragaram na fé. Tem nome. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos, é porque tem mais. Agora eu vou parar de rir porque não tem graça. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O tempo já estourou, então não vou explicar tudo o que significa. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Paulo entregou eles à sorte do seu coração. Porque eles não só naufragaram na fé, como agora a boca deles, que antes glorificava Cristo, blasfema contra Cristo e contra a sua igreja. E eles foram disciplinados. Na esperança de que encontrem o lugar de arrependimento. Porque uma igreja tem que ser um lugar sério. Tem que ser um lugar onde a gente busca e vive uma fé verdadeira. Onde nós caminhamos com uma consciência tranquila, sujeitos a ela. Quando a consciência nos acusa, nós nos arrependemos. Quando a consciência nos acusa, nós vamos atrás do nosso irmão, nós falamos com ele. Nós não aceitamos ir dormir com mágoa no coração, com ressentimento, com coisas não resolvidas. Nós não toleramos ter comunhão com o pecado e desprezar a mesa de Cristo. A vida cristã é para ser levada a sério, e quem não leva a sério vê a fé naufragar. Isso vale para mim, meus irmãos. Eu estou aqui diante de vocês, mas essa palavra é para mim também. Eu sou pastor, mas assim como Timóteo, eu também preciso ter minha consciência tranquila. Eu preciso me apegar à fé. Ela é atacada todo dia. Eu estou falando do celular, mas o celular também é uma tentação para mim. As distrações são uma tentação para mim. Né? Não ler a Bíblia hoje, não buscar hoje a Deus, e depois não buscar amanhã e falar, está tudo bem, também é uma tentação para mim. Mas se eu cedo a essa fraqueza, eu vou naufragar. E vale para vocês, se vocês cederem também, vocês vão naufragar. A partir dessa leitura que nós estamos fazendo, eu quero convidar a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém para subir o sarrafo, tratar com seriedade as coisas, e até a disciplina, se for necessário, para o bem de todos, para o bem da noiva de Cristo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e consultasse a sua consciência. Pedisse o Espírito Santo para falar com você, pode ser? E eu quero que você pergunte, Senhor Jesus Cristo, eu tenho vivido de maneira digna daquilo que o Senhor fez por mim? Eu tenho vivido em amor, com o coração puro, com a consciência limpa e com uma fé de verdade? E se você se sentir aquém, devedor, não se conforme.
A Bíblia fala para você rasgar o seu coração. Pecadores, humilhem-se. Rasguem o vosso coração. Humilhai-vos diante de Deus. Que converta o seu riso em pranto. Chore, lamente-se. Porque a palavra diz que Deus não despreza o espírito quebrantado e contrito. Você existe para Deus. Deus te alcançou para viver essa nova vida. Então entregue-se a Deus novamente. Vamos orar.